Nós estamos estudando a carta de Gálatas e tem sido uma jornada bastante interessante. E esse texto que nós vamos refletir, sobre o qual nós vamos refletir nessa manhã, é a parte de Gálatas mais conhecida, provavelmente pelos cristãos. No momento em que nós lermos esse texto, você vai perceber que, eu já passei por ele, já sabia, já tinha ouvido falar desse texto, eu já li e lembro dele um pouquinho, não é? É a parte mais conhecida, provavelmente, dessa carta. Então eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 15, ou melhor, 16 a 25. Paulo escreve essa carta no ano 48, 49 depois de Cristo. As igrejas que estão na região da Galácia, uma região ali na Turquia, onde é a Turquia, região da Anatólia, conhecido como Ásia Menor, e essas igrejas que vinham caminhando bem como seguidores de Jesus, eram pessoas de origem gentílica ou não judia, pessoas que não faziam parte da etnia judaica e que haviam entendido quem era Jesus e se rendido a Jesus, aceitado Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Mas naquele tempo, alguns mestres que ensinavam coisas falsas aparecem e começam a descaracterizar o cristianismo que havia sido pregado para aquelas igrejas, e Paulo escreve essa carta para corrigir, para dar ordem, para direcionar, para colocar a arrumação, dar uma arrumação na teologia daquelas igrejas lá. Então é sobre isso que é a carta de Gálatas, sobre isso que nós estamos estudando. E quando ele chega aqui no capítulo 5, versículos 16 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Estou lendo aqui na nova versão transformadora. Por isso digo, Paulo aqui falando, continuando a sua ideia, o seu ensino aos Gálatas. Deixem que o Espírito, aqui ele está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade. Aqui eu quero fazer uma pequena correção. A NVT, mais uma vez, não traduziu bem aqui o texto original grego. O ideal aqui, vocês não conseguem pôr em prática o que intentam fazer. Fazendo uma pequena correção. Não está tecnicamente errado, mas a tradução ela entra em conflito com todo o conceito de liberdade que Paulo vem trabalhando até então. Tá bom? Então, só aqui trabalhando. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não conseguem pôr em prática o que intentam fazer. É uma tradução melhor. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A lei mosaica. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. E ele vai enumerar os resultados. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto, o contraponto aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E pedimos a Ti da Tua misericórdia, para juntos refletirmos um pouquinho sobre texto tão precioso. Obrigado pela Tua orientação para as nossas vidas, tão clara nas Escrituras.
Que o Senhor seja honrado e glorificado nesse momento, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Nós já vínhamos trabalhando, a partir do final do capítulo 4, começo do capítulo 5 de Gálatas, sobre a liberdade cristã. Já vínhamos falando sobre a liberdade cristã. E se você prestou bastante atenção, se você vem acompanhando essa série com atenção, você sabe que a liberdade que Jesus nos concede não é uma liberdade para a gente fazer o que a gente bem entender da vida, certo? Ok? Não é essa a ideia aqui. A liberdade cristã, a liberdade que Jesus nos concede, ela tem uma moldura, ela tem um frame, ela tem uma circunscrição. E essa moldura, esse frame é o amor. Basicamente o amor. O amor por Deus, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, e o amor pelo próximo. Um amor que é balizado, cujo paradigma, cuja regra é o amor que eu tenho por mim mesmo. Eu faço com o outro, eu ajo para com o outro, do jeito que eu gostaria que o outro agisse para comigo. Considerando que esse agir, ele deve ser pautado por aquilo que é correto, por aquilo que é reto, por aquilo que é bom. Então a régua é sempre essa. Né? Essa moldura, na verdade, é o amor a Deus, o amor que Deus demonstrou por mim, o amor ao qual eu reajo com gratidão, ecoando esse amor para com Deus, como forma de gratidão, a forma de gratidão, e como forma de gratidão a Ele também, beneficiando, abençoando o meu próximo. Paulo falou sobre isso no versículo 15 do capítulo 5 aqui. Ele fechou essa ideia aqui. Então ele continua falando aqui sobre esse conceito de liberdade. Mas ele vai falar, olha, para que essa liberdade, o exercício dessa liberdade, ele não, é um pouquinho complexo. Porque existem duas forças atuando no cristão. Existe a natureza humana, aquilo que no grego aqui se chama sarx, ou carne, e a gente já vai entender o que significa isso no final das contas. E essa nova natureza. Você viu as pessoas sendo batizadas ali agora. E basicamente o batismo é esse símbolo dessa nova natureza que foi criada no momento dessa conversão. O que é a conversão? É a rendição da pessoa a Jesus como Senhor, Deus e Salvador. Foi a pergunta que nós fizemos ali na piscina para todos os batizandos. Você crê em Jesus como Criador de todas as coisas? Deus, ou melhor, Deus, Criador, Senhor e Salvador? Sim ou não? Esse compromisso de fé, ele não é simplesmente um compromisso que se dá num ambiente, numa esfera meramente à parte da nossa realidade mundana aqui. É um compromisso que diz respeito a essa dimensão espiritual do meu ser, mas que afeta todo o resto da minha vida. Diz respeito a como eu vou viver agora como homem ou como mulher. Homem ou mulher, e nada além disso. Como marido, como esposa, como filho, como filha, como pai, como mãe, como profissional, enfim, regula todas as dimensões da minha vida, pauta a minha vida. Essa é a forma como o verdadeiro cristão vive. A liberdade, então, ela coloca uma pauta de vida, em que você age a partir de princípios que Deus revelou da sua palavra. Mas Paulo está falando aqui que essa nova natureza que foi implementada em cada um dos cristãos, ela tem que enfrentar a velha natureza que não morreu ainda. Eu não posso acreditar, eu não posso achar que pelo fato de ser alcançado por Jesus, ser salvo em Jesus, as coisas mudam assim. Se você tem a tendência à ira, você vai continuar agora tendo tendência à ira, mas sabedor de que a ira é um pecado. É um resultado de um problema que está lá no coração que precisa ser corrigido. Então perceba, nós começamos a identificar, nós começamos a entender quem nós somos e o que Deus quer fazer a partir do seu paradigma, a partir de quem Ele é, a partir da santidade que Ele quer imprimir na gente. Não seremos perfeitos, lutaremos com o pecado até o final dos nossos dias, mas a questão é, estamos lutando sim ou não? Então, basicamente, o que Paulo fala aqui é que nós precisamos tomar consciência dessas duas forças agindo em nós. Ele vai exemplificar essas duas forças em ação. Ele vai mostrar os resultados de uma força e ele vai comparar essa outra força a um processo de frutificação, porque eles têm dinâmicas diferentes. Note que ele não está falando que o fruto da natureza humana é a imoralidade sexual. Ele está falando, olha, o fruto no sentido de desenvolvimento. Ele fala, o resultado prático de uma vida desregrada é
ele vai lidar com 4 áreas da vida aqui. Primeiro, a área da sexualidade. Ele vai falar, olha, aqui ele abrange todos os possíveis pecados relacionados à sexualidade. Quando você segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Moralidade sexual, impureza, sensualidade. Ele está falando aqui de todos os tipos de impureza sexual. Adultério, sexo pré-matrimonial. Se você acompanhou aí os vídeos do Felca, você vê ali o quanto essa disseminação da imoralidade sexual está correndo solta no nosso meio, no meio da sociedade, alcançando cada vez mais as gerações mais novas. De uma maneira triste, diga-se de passagem. O problema não é novo, o problema não começou ontem, mas esse problema existe. E isso é fruto de um coração que não está sendo cuidado, de um coração que não está sendo atendido de forma adequada. Ele não tem as suas paixões devidamente mapeadas e encaminhadas da maneira que deveria. Mas ele não fala só disso, ele continua aqui, por exemplo, os próximos 2, idolatria e feitiçaria. Ele fala, olha, você também tem problemas dentro da área religiosa. Aqui, se você fala de idolatria, a gente tem um conceito claro do que, ou mais, digamos, mais mapeado do que é idolatria. Idolatria o que é? Você se curvar a qualquer coisa que se diga uma divindade no lugar de Deus. É adotar qualquer coisa, pode ser uma pessoa, pode ser um ídolo, pode ser o que for, no lugar de Deus e prestar culto àquilo lá. Mas ele fala também de ocultismo aqui no outro lado. Feitiçaria é ocultismo. Ele está falando de você lidar com forças estranhas. Mapear, se envolver, se relacionar com forças espirituais que são antagônicas àquilo que Deus é. Não no sentido de serem iguais a Deus, mas de se oporem a Deus de maneira bastante clara. O diabo e suas forças, essa ideia aqui. E ele continua aqui. Ele sai da sexualidade, passa pela religião e fala outros resultados também que atingem os nossos relacionamentos. Hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. E depois ele vai falar de comportamentos que eventualmente estão associados a vícios, a dependência de substâncias tóxicas, alguma coisa do tipo, como bebedeiras e festanças desregradas. Então ele vai falar assim que o vício no álcool, não é que ele está falando aqui, mas a gente pode incluir aqui o vício no álcool, qualquer espécie de autogratificação através de substâncias entorpecentes pode entrar aqui. Então perceba que essa é a natureza humana. Agora, por que a natureza humana age assim? Entenda que nós temos essas 2 forças, elas agem sempre motivadas pela busca da glória. Elas querem atender a uma necessidade que está no coração. Essa necessidade pode ser justificável ou não justificável. O fato é que nem sempre a carne ela está atrás de coisas ruins. A gente precisa fazer esse esclarecimento aqui. O problema então não é as coisas que a carne procura, mas a forma como a carne procura essas coisas. Não é o desejo em si. Na verdade, o termo que ele utiliza aqui no grego é um termo que poderia ser traduzido como super desejo. Então a carne, ela super deseja algumas coisas e o resultado dessa busca é isso que a gente acabou de ler aqui. Então, basicamente, o que nós precisamos é começar a mapear as motivações do nosso coração. Por que eu ajo como eu ajo? Por que eu faço como eu faço? Por que eu me dou? Por que eu estou tão afeito à autogratificação, por exemplo? Por que eu preciso chegar em casa depois de um dia difícil de trabalho e tomar uma dosezinha de alguma coisa? Ou por que, diante de uma situação meio complicada, eu desconto na comida? Eu desconto em qualquer outra, eu desconto no chocolate. Já percebeu como todo mundo, ninguém tem dificuldade para admitir que é chocolatra? Um chocolatra admite que é chocolatra assim e fala com a boca cheia, né? Eu sou chocolatra. Como se isso fosse alguma coisa aceitável. Socialmente é aceitável. Não há nenhum mal em ser chocolatra, não é? Sim, é. Porque é um vício. Nossa, André, quer dizer que eu não posso mais comer chocolate? Não, quer dizer que você precisa regular o seu super desejo sobre o chocolate. Que aspecto o chocolate está cobrindo na sua vida aí, que você precisa tanto dele para resolver o seu problema? Eu precisava desse chocolatinho.
Assim, Elaine e eu cuidamos de uma adolescente barra jovem na nossa igreja antiga, que tinha um vício. Toda vez que ela estava frustrada, ela entrava no shopping e comprava uma blusinha. E chegou um momento em que ela percebeu que ela tinha mais blusinhas do que ela poderia usar na vida, provavelmente. Além disso, ela criou um problema financeiro para ela mesma. Porque o gasto era a fuga dela, era a muleta dela para lidar com questões do coração que precisavam de outro direcionamento. Foi todo um processo, até o ponto dela fazer um bazar para pegar e se desfazer das blusinhas dela. Um dos brechós lá onde ela via roupas e comprava roupas, ficou fascinado com a quantidade de coisas que ela poderia oferecer lá a um preço bastante módico. Ela levou um prejuízo em tanto. E entrou num processo até entender que aquilo era um vício comportamental que procurava, de alguma maneira, contrabalançar, satisfazer, trazer alguma espécie de compensação a outras frustrações na vida que precisavam de outros direcionamentos que só a palavra de Deus dá. Mas note, todos esses resultados aqui, eles são fruto do quê? De uma busca pela própria glória, uma busca da própria satisfação. Você está buscando constantemente o seu próprio engrandecimento, a sua própria satisfação, como se viver assim, resolvesse as questões mais fundamentais do coração. Não resolve. É por isso que os conflitos vêm. É por isso que os problemas aparecem. É por isso que o resultado desse movimento de busca pela própria glória é esse que Paulo manifesta aqui. Então a natureza humana está lá, e ela está o tempo todo brigando. Todo o tempo levantando a bandeira, dizendo, dê-me atenção. E você pode ver isso claramente nos movimentos, nas prioridades que você tem na vida. Faça um mapeamento das prioridades na sua vida hoje, naquilo que ocupa mais espaço no seu viver hoje. E quais têm sido os resultados dessas prioridades que você coloca na vida hoje? O que isso tem trazido de benefícios, o que isso tem trazido de problemas para você? Dentro da sua casa, no seu relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, no relacionamento entre irmãos, na sua vida profissional. Pare para pensar. Como a busca pela própria glória, pela própria satisfação, acaba causando a maioria dos males que nós temos. Paulo fala, isso está aí. Entenda, admita, essa luta existe. Você não pode ignorar isso achando que agora, por ser um cristão, você não vai ter mais essa dinâmica batendo à sua porta. Você vai continuar lidando com afetos, você vai continuar lidando com pressões para errar, para pensar em si mesmo, para amar mais a você do que a Deus e ao próximo. Você sempre vai ser tentado a fazer isso. Admita que a luta existe e engaje-se na luta. E aí ele começa a falar sobre o fruto do Espírito. É interessante ele utilizar a palavra fruto aqui, porque fruto é uma coisa que acontece de maneira gradual, não é verdade? Então note que o fruto ele é um conjunto. Alguém aqui já decorou os aspectos do fruto do Espírito? Esses 9 gomos do fruto do Espírito aqui? Alguém se lembra? Começa com amor, depois vem a alegria, na sequência, paz, antes de longanimidade. Vamos falar na ordem, fica mais fácil. Paz, vem um outro P. Paciência, aí vem um outro A. A amabilidade é humildade, essa consideração mútua, esse movimento de dignificar o outro. Depois vem a amabilidade. Bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os aspectos do Espírito. E aí você olha para essa lista e fala, uau, estou devedor. Eu olho para ela e falo, tem coisas aqui que não estão como deveriam estar. Talvez você olhe para um desses aspectos, paciência, André. Quantas vezes eu vejo alguns irmãos chegando para mim, eu tenho orado para que Deus me dê mais paciência. Eu falei, pense bem no que você está pedindo. Porque o exercício da paciência, para que você seja exercitado na paciência, o que virá? Dificuldades, BOs. Você vai ter que lidar com problemas. Ou você acha que a paciência vem por osmose? Não. Nós teremos treinados em dificuldades para que a paciência seja exercitada.
Domínio próprio, por exemplo. Senhor, você sai de manhã, faz a sua oração matinal. Senhor, eu preciso ser exercitado em domínio próprio. E na sequência você pega aquela marginal interditada como você nunca viu antes. E aí vem aquele ímpeto de começar a praguejar enquanto você está ali. Esse infeliz tirou carta pelo telefone. E aí você começa a xingar a via, você começa a xingar o caminhão. Quando passam aqueles motoboys do seu lado, você simplesmente tem vontade de pular no pescoço deles, porque como pode dirigir? Perceba, domínio próprio. Amor, paz, bondade. Se você vê esses movimentos que são naturais, porque se você é nova criatura em Cristo, é inevitável que você vá frutificar nisso. Mas é um processo gradual. E ele só ocorre, de fato e de verdade, de forma saudável, quando você está ligado à árvore que frutifica, que te faz frutificar. Não é o fruto que faz a árvore viver, é a árvore que dá vida ao fruto, não é verdade? É por isso que eu preciso estar em comunhão com o Senhor, estar em comunhão com os meus irmãos, preciso de corpo, preciso de ajuda, eu preciso estar ligado ao Senhor e ao seu corpo. Ninguém vive no isolamento. Essa história de ser uma ilha na vida cristã é uma grande balela. Agora perceba, todo esse processo, Paulo está falando, isso aqui é um caminhar. Esse processo é um desenvolvimento de quem está de fato andando com Jesus. E isso, de alguma forma, nos traz uma grande esperança. Porque quando eu olho essa lista, eu não me vejo pronto. Mas eu posso, sem dúvida alguma, e com a ajuda da minha esposa, eu posso ver isso com um pouco mais de precisão, que há muitas coisas das quais eu já melhorei. Mas eu não posso dizer que eu, hoje, estou 100% perfeito em relação ao domínio próprio, ao amor, à alegria, ou seja lá o que for. Ainda há um processo na minha vida. Mas se você conhece o André de 2025 e conhecesse o André de 1985, você veria uma grande diferença entre eles, além do corpo que está um pouquinho mais robusto. Na verdade, naquela época eu estava em melhor forma, hoje nem tanto. Mas o que diz respeito à caminhada com Jesus, à maturidade, sim, muitas coisas melhoraram, mas porque houve luta, porque houve consciência de quais são as motivações do André carne, da natureza humana do André. Nossa, é bravo, hein? E o que Deus quer produzir em mim? Ele quer produzir isso aqui: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Ele vai continuar fazendo isso até que eu me encontre com Ele. Ou pela morte, ou pela volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Ele vai continuar produzindo isso. É inevitável. Paulo vai falar aqui em algum momento que se não é esse o caso, talvez essa pessoa não entendeu o Evangelho. Uma coisa é você tropeçar no meio do caminho, é você enfrentar dificuldades para avançar nesse processo de luta. E há momentos em que a luta vai ficar tão renhida, vai ficar tão densa, que você vai se perguntar já chegou a se perguntar em algum momento: Senhor, será que eu sou convertido de fato? Será que eu aceitei Jesus? Será que eu sou salvo? Já fez essa pergunta para você alguma vez? Sim ou não? Faça essa pergunta admita, você já fez ou não fez essa pergunta? Eu quero dizer que se você fez essa pergunta para você alguma vez, provavelmente você é salvo sim. Porque essa é a pergunta de alguém que sabe que está lutando. E de que muitas vezes se vê cansado até da luta. A luta vai sempre existir, mas há esperança aqui. Porque essa produção está ativa. E quem a sustenta é o Espírito Santo de Deus. A questão é, eu preciso começar a discernir que voz eu vou ouvir. Eu preciso decidir a quem eu vou dar ouvidos, a quem eu vou escutar.
Eu preciso discernir nos momentos em que as minhas motivações estão instintivamente batendo a porta, dizendo para eu agir de uma maneira que me favoreça, na qual a minha glória está sendo buscada, se aquilo está certo ou não. Há momentos em que falar não para um chocolate é bastante revigorante. Muito mais do que falar sim. Usando o chocolate como exemplo. Entendam, estou aqui só ilustrando com a ideia. É muito mais vitorioso dizer, não é o momento, não é assim, não é dessa forma, do que simplesmente enfiar o pé na jaca. Nós somos uma cultura muito formatada pelo prazer imediato, pela resposta imediata aos nossos desejos. Nós somos assim. Nós somos consumistas, nós somos imediatistas, nós somos relativistas. E o fruto do Espírito vem quebrar tudo isso, vem confrontar tudo isso e começar a dizer para a gente que a vida com Jesus não é vivida dessa maneira. Espera, agora não. Não nessa medida. Essa medida não é bom para você. E algumas coisas, de fato, não são positivas para você. Outras sim, outras são. Caminhe por aqui. Essa ideia de nós discernirmos o que de fato está no coração, o que nos motiva, é fundamental aqui. E o Espírito traz essa luz que precisa, necessária para a gente poder entender, para a gente poder ver quem a gente de fato é e como a gente de fato está caminhando. Mas entenda, e essa é a beleza desse texto, é que se você começou a caminhada, você vai frutificar. Por mais que você ache, puxa vida, estou vendo a maçãzinha ali no outro galho, parece que está mais bonita do que eu. Acredite, você vai frutificar. A questão é, eu estou ligado à árvore que produz vida, que fazendo uma analogia ao próprio Senhor Jesus e à comunidade de fé. Eu estou recebendo o alimento sólido. Eu estou discernindo, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, através de um relacionamento com Deus, quem eu sou, quais são as motivações do meu coração, de que maneira eu estou caminhando e o que está frutificando desse caminhar. Pega a lista, compare as listas. Faça um raio-x da sua vida. Deixa eu ver se nesses 20 itens que Paulo lista aqui como resultados da carne, e nesses 9 aspectos do fruto do Espírito, o que está aparecendo mais? Onde é que a coisa está mais latente? Qual é o desafio? Onde é que as coisas estão acontecendo de maneira mais bonita aqui? Naquilo que precisa mudar, trace um plano. Ok, Senhor, tem uma dificuldade aqui, tem uma luta aqui. Mapeie essa luta. Quais são os princípios bíblicos que eu preciso absorver? Quem pode me ajudar dentro do corpo de Cristo a caminhar dessa maneira? Porque às vezes eu preciso de ajuda. Na verdade, na maior parte das vezes eu preciso de ajuda. Sozinho eu não dou conta. E naquilo que você tem caminhado bem, naquilo que você tem frutificado, adore a Deus, louve a Deus, glorifique a Deus. É um bom momento para você exercitar o aspecto da alegria na frutificação do Espírito. Devemos celebrar as boas coisas que Deus tem feito na nossa frutificação. Primeira vez que alguém me chamou de manso. Alguém falou, André, louva a Deus porque eu tenho visto mansidão na sua vida. Eu tomei um susto, gente. Porque não é uma característica natural minha, mansidão. Eu sou uma pessoa aguerrida. Eu sou uma pessoa mais da guerra. Eu luto para ser uma pessoa mansa. É uma luta muito grande na minha vida. E quando eu ouvi isso, e o melhor de tudo, eu ouvi isso do meu irmão, um dos meus irmãos com quem eu mais briguei durante toda a minha adolescência. E aí o seu irmão, com quem você brigou o tempo todo, fala assim, mano, eu tenho visto mansidão em você. Eu falei, cara, eu celebro isso aqui ou eu dou um óculos para ele? Eu preferi celebrar. Percebe? Significa que eu hoje sou a pessoa mais mansa na face da terra? Nem de longe. Mas significa, com certeza, que hoje há mais mansidão na minha vida do que já houve em 1985. E eu espero em Deus que haja mais em 2026, 2030, 2035, se eu chegar até lá, ou até o Senhor Jesus voltar. Essa é a dinâmica. É aqui que nós precisamos entender onde Deus nos coloca. Há uma luta.
entenda, ela vai fazer parte da sua vida. Você vai lutar com essas duas naturezas. Elas estão ali. O velho homem, ele ainda não morreu totalmente. E de vez em quando, ele bate a porta com força revigorada. E você precisa aprender a discernir as suas motivações. Mas lembre-se, ele sempre é movido, ele invariavelmente é movido por super desejos. E o desejo da própria glória, da autogratificação, da autossalvação. O novo homem, o homem que nasce em Cristo, já é salvo. Não precisa se preocupar com isso. Ele já é santificado. Ele não precisa se preocupar com a sua própria performance. Ele não precisa se preocupar com o seu próprio nome. Ele não precisa se preocupar com a sua reputação. Ele só precisa se preocupar com o seu caráter. E a frutificação no Espírito é inevitável se você está em Cristo. Estamos cientes dessas duas naturezas brigando aqui dentro de nós. Pense nessas duas naturezas agindo dentro de nós como se fosse um duelo. E um deles tem que vencer. Qual deles tem vencido em você? Nesse duelo das duas naturezas da sua vida, qual deles tem levado a melhor? Por quê? E como mudar isso? É uma luta que no final, a natureza divina, a natureza que responde ao Espírito vai vencer. Mas nós temos que decidir como vamos lutar até lá. Essa é a orientação do apóstolo Paulo aqui. Como vamos viver a nossa vida? Como vamos conduzir a nossa vida com o Senhor? Lutando, tendo a consciência de que essa luta é real e de que um lado precisa prevalecer. Qual é o lado que você vai escolher? Essa é a questão aqui. Que prevaleça o lado que responde ao Espírito, a nova natureza, o novo homem, o homem que emerge como nova criatura em Jesus. Que seja assim, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo que pudemos ter aqui, pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta. E que nessa caminhada contigo, nós, com a ajuda do Teu Espírito, discernamos claramente como a nossa velha natureza e a nova natureza estão agindo dentro de nós. Quais são as motivações do nosso coração? Quais são os movimentos que estamos fazendo? Como esses movimentos atendem um ou outro interesse? Como corrigir isso? Como trabalhar, como retrabalhar isso? Que maneiras nós devemos, que mecanismos devemos adotar para que o novo homem prevaleça? Que a natureza guiada pelo Espírito seja a natureza prevalecente dentro de nós. Ajude-nos. Mas muito obrigado por saber que essa formação, essa frutificação vai ocorrer, está ocorrendo. Ainda que muitas vezes, aparentemente, a gente sinta que a coisa não está caminhando tão bem. Isso vai acontecer, para a honra e glória do Teu santo nome. Que nós respondamos de maneira adequada ao Senhor, aos Teus estímulos, sempre prontos, ó Pai, a mudar, a ajustar a nossa vida, quando entendemos, quando percebemos que o nosso viver está pendendo mais para a natureza humana do que para esse novo homem que o Senhor está fazendo na gente. Que seja assim, eu te peço em nome de Jesus. Amém.